Salve, salve, donzelas, mães, anciãs, feiticeiras, rezadeiras, benzedeiras, sacerdotisas, terapeutas e tarólogas. Mais uma vez, sejam todas muito bem-vindas. As ânimas também, né? A contraparte sexual feminina que habita todo homem. Então, sejam todas muito bem-vindas à nossa jornada Descomplicando os Segredos do Tarô. Essa é a aula 2 de uma série de 3 aulas onde eu, Cíntia Regina, vou te mostrar o caminho para dar os seus primeiros passinhos no tarô, desvendando os seus segredos e entendendo como esse oráculo fantástico pode fazer muito mais do que revelar o destino. Bora descobrir como despertar a mulher e a taróloga poderosa que existe em você? Bom, nós já tivemos uma primeira aula. Aliás, gente, eu recomendo, escolha um caderno bem bonito para vocês anotarem tudo que eu estou ensinando por aqui nessa jornada. Eu realmente acredito que quem está em busca de despertar o seu potencial divino para atender o seu chamado junto ao tarô, precisa ser conscientizado de que este oráculo é muito mais do que decorar significados das cartas para tirar a sorte. Existem segredos e mistérios profundos que o tornam ainda mais fascinante. Dominar esses segredos, conhecer esses mistérios é o que separa incautos e curiosos daquelas pessoas que realmente pressentem que existe um algo mais incrivelmente fantástico. Pessoas que sentem que podem fazer muito mais pelo mundo, oferecendo por meio do trabalho com o tarô muita luz para as dúvidas do coração, sanação para os tormentos da alma, ampliação dos horizontes mentais e o direcionamento da consciência rumo a uma vida mais próspera em todos os sentidos. É isso o que eu chamo de despertar e pôr para trabalhar a taróloga poderosa que existe aqui, na gente. Por isso, na aula 1, não começamos pelo que é o clichê. E o que é tarô? Quais são os arcanos e os seus significados? Isso todo mundo faz e é fácil de encontrar por aí. Eu preferi introduzir você numa reflexão filosófica com impactos reais no dia a dia das profissionais do tarô. Sim, a relação entre futuro, destino e livre-arbítrio aparece muito nos vários tipos de questões que os consulentes, as consulentes trazem para nós respondermos por meio do tarô. E eu não estou aqui para formar mais do mesmo, que entrega mais do mesmo e assim não contribui para mudar realmente o mundo. Quando a gente entende que o tarô ele é transgressor, disruptivo e capaz de promover uma verdadeira revolução consciencial, contribuindo para a evolução dos seres, não dá para abordar o tarô de maneira clichê. Na aula 1, eu expliquei de que forma a concepção do tarô como um tabu em pleno século XXI acaba afastando a nossa alma da percepção tão clara, depois que a gente descobre, de que o tarô é fantástico não só porque pode apontar tendências de situações ou desdobramentos futuros. Ele também pode sussurrar em nossos ouvidos maneiras de tomarmos as rédeas da nossa vida, do nosso destino. Ele pode ser usado para que a gente consiga co-criar o nosso futuro e manifestar uma realidade diferente. Eu contei a minha história para você entender como eu descobri isso. Então, se você não viu a aula 1, para aqui um pouquinho, comece por lá. Eu deixei uma série de dicas de ouro preciosíssimas para você. Aliás, eu quero agradecer a imensa quantidade de feedbacks que recebi e ainda estou recebendo. É isso aí, divas, rainhas, donzelas, mães, anciãs, feiticeiras, sacerdotisas, terapeutas, tarólogas, ânimas. Eu percebi que vocês sacaram a grandiosidade do que eu estou trazendo. Ressoou, né?
Quando algo arrepia nossa alma e ecoa dentro de nós, é porque nos deparamos com algo que a nossa centelha divina, o nosso self, ansiava muito que chegasse aqui, ó, na nossa consciência. Ah, e tem gente que já está querendo saber sobre o curso de ouro da Imperatriz, de tarô arquetípico e prosperidade. Vocês são ansiosas, hein, meninas? Calma, 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 calma. Nós vamos cumprir aqui primeiro o conteúdo das aulas dessa jornada, tá bom? Depois eu dou mais informações sobre o curso. E hoje eu prometi dar o passo a passo, né? Para tanto, e já que essa jornada se chama Descomplicando os Segredos do Tarô, vamos entender uma coisa. Por que o tarô parece tão difícil? Tarô só parece difícil por duas razões. Primeira, a pessoa não enxerga o real valor que o tarô tem. Então, alguns vão achar que se trata de uma brincadeira, um jogo. Outros vão rotular de coisa de gente ignorante. Mal se dá conta de que é preciso estudar, sim, muito e sempre. Eu costumo dizer, eu estou aqui para ensinar quem está com sangue nos olhos para aprender. Eu tenho didática, eu ensino de um jeito gostoso, mas, gente, tem segredos, tem mistérios que não é para qualquer um. Se a pessoa não tá na vibe, a pessoa abre as cartas, mas o tarô não se abre para ela. Você não enxerga, não vê, não consegue ler. E se ler tarô é ler a alma, se ler tarô nos dá condições de avaliar energias e tendências, contribuindo para que os seres entendam a sua responsabilidade como co-criadores e sua capacidade para alterarem a sua realidade, tem que estudar, mergulhar, abraçar esse caminho. Uma das minhas alunas de ouro disse assim uma vez sobre o curso de ouro da Imperatriz. Eu chamaria de faculdade do tarô, pois é muito mais que um curso. A segunda razão pela qual a pessoa acha que ler tarô é difícil é a seguinte. A pessoa reconhece que o tarô é incrível, morre de vontade de acessar esse universo. Mas ninguém contou para ela que tarô é muito mais que decorar 78 cartas, 78 arcanos. Quando ela, mal e mal, terminou de entender os 22 maiores, se defronta com o desafio dos 56 arcanos menores. Daí, trava, buga. Haja memória, né, gente? Mais uma vez eu vou repetir. Ler tarô é ler a alma. E essa pessoa não sabe disso. Nós, tarólogas poderosas, estamos lidando com símbolos, com arquétipos, com energias, com misteriosas leis universais herméticas. Então, se você não dominar a estrutura arquetípica, e para entender de arquétipos, você tem que saber uma teoria que nos ajuda a acessar a alma, né? Vai morrer sem conseguir ler tarô, sem conseguir decorar, sem conseguir fazer a bendita conexão entre elas. Nossa, isso daí é muito pior, né? Então, vamos lá, vamos fazer aqui uma rápida conta. São 78 cartas. Se cada uma tiver pelo menos 3 aspectos de luz e 3 de sombra, são 468 palavras-chave. Se você combinar 2 e uma alterar o significado da outra, você tem pelo menos 219 mil resultados possíveis para 2 cartas que você tira. Isso numa determinada sequência. Se a sequência for ao contrário, você tem mais de 438 mil resultados possíveis. Alguém consegue humanamente planilhar isso tudo e decorar? Multiplica agora pelo número de perguntas possíveis, porque não é só a posição que muda o sentido ou a carta que sai do lado. A pergunta que é feita também altera a maneira que a gente vai pensar o significado. Gente, fica incalculável. Entramos no campo da complexidade, porque o tarô é um espelho que reflete a alma humana.
E a nossa alma não é simples, ela é complexa. Então, como dominar? As pessoas, aquelas incautas, curiosas, que acham que tarô é só um jogo, que deve ser fácil, né? Afinal, é coisa de gente ignorante, abandonam mesmo. Então, vamos lá. Caderno aberto. Desliguem os celulares, que se a aula 1 foi show, essa aula vai ser show ao quadrado. Lembra que no e-mail de agradecimento da inscrição aqui na jornada, eu pedi para vocês responderem uma pesquisa. O passo a passo que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje responde a maior parte das dificuldades que vocês me contaram e também atende a maior parte das expectativas. Vamos lá. Eu vou fazer 3 grandes afirmações de impacto. Primeira, você pode aprender a ler tarô. Segunda, você pode ler tarô arquetípico para si e para outras pessoas. Terceira, você pode usar o tarô arquetípico para mudar a realidade, cocriar o futuro, se tornar dona do próprio destino e colocar a taróloga poderosa que existe em você para trabalhar. Então vamos lá, vamos olhar uma por uma e vamos começar pela primeira. Você pode aprender a ler tarô. Para quem tem uma pegada mais autodidata, eu vou dar o caminho das pedras para quem quer aprender a ler tarô sozinho. Esse passo a passo, inclusive, foi o percurso que eu mesma percorri desde os meus 18 anos até agora. Eu nasci em 1977, gente, façam as contas e vocês terão noção da experiência que eu estou resumindo aqui, entregando para vocês, tá bom? Passo 1. Compre o seu tarô e estude o livrinho que vem com ele. Eu trouxe até aqui, olha, o meu segundo tarô, o primeiro eu não tenho mais, tá? É o tarô de Botticelli, fininho, cartas lindas, maravilhosas. Aqui eu estou com algumas, mas é um tarô completo, tá? Tem as 78 cartas. Você pode tentar decorar o significado das cartas, mas talvez você, assim como eu, se arrisque a ir fazendo as leituras com o livrinho do lado, consultando sempre que necessário. Eu fiz assim. Você pode se concentrar em fazer leituras só com os arcanos maiores para começar, os 22 arcanos maiores. Depois de um tempo, os arcanos maiores se tornam mais familiares. A gente usa menos o livrinho. Mas, quando pega o livrinho para ler de novo, é interessante que a gente percebe que tem um monte de significados possíveis que na hora da leitura, que a gente achava que já tinha decorado tudo, a gente percebe que na hora não lembrou e ignorou. Bom, então você precisa estudar e trazer para a sua leitura os arcanos menores também, né? Só que aí, o que acontece? É tão mais gostoso ler com os que você já conhece, que são os 22 maiores, que dá uma preguicinha danada de pegar os 56 menores. Eu confesso que durante muito tempo eu me sentia assim, sabe? Uma aprendiz meio capenga, meio torta. Eu só usava os arcanos maiores e ainda assim eu sabia que havia muito mais significados possíveis do que aqueles que eu lembrava de cor. Mas, como para mim era um hobby, algo que eu gostava de fazer nas horas vagas para amigas, colegas de trabalho, parentes, eu não me dedicava tanto quanto sabia que seria necessário para chegar ao nível de cobrar pelas leituras. Um dia, porém, eu dei o segundo passo. O segundo passo é: não fique só no seu primeiro livrinho, aquele que veio com o seu deck de tarô. Compre mais livros, leia todos, mas fazendo um estudo cruzado de significados.
você perceberá que nenhum livro é 100% completo, que existem abordagens diferentes e muitas informações acabam se complementando. Ler, escrever, comparar, estudar ajuda na tal memorização. Você vai encher um caderno inteiro com as suas anotações. Olha o meu aqui, ó, dourado, gente. E depois, para facilitar, você faz uma colinha com as suas palavras-chave. Mas o bacana é que agora são as suas palavras-chave. Você leu muita coisa para chegar naquela listinha. Olha só, eu fiz isso e eu tenho a minha colinha guardada de recordação até hoje. Ela me foi muito útil. É mais prático abrir uma colinha, né, de uma folha do que, nossa, você tá ali, né, com a sua consulente, aí você pega e abre um livro inteiro para pesquisar o que significa aquele arcano. Só que eu percebi uma coisa, toda vez que eu ficava um tempo sem estudar ou praticar, tinha palavras aqui na colinha que eu não lembrava. Nossa, por que será mesmo que eu coloquei essa palavra aqui, né, para essa carta, para esse arcano? Sabe por que isso acontece? Porque memorizar não é entender. Mas, verdade seja dita, a colinha me ajudou a iniciar a prática de leitura com os arcanos menores. E, de novo, verdade seja dita, a colinha não resolveu o problema em definitivo, porque eu fiquei dependente dela. Quando eu achava que havia conseguido decorar a maior parte das cartas, no meio da leitura eu percebia que eu ainda confundia um monte de cartas. Daí veio o passo 3. E esse passo é incrível. Eu vou simplificar assim. Busque aumentar o seu repertório. Para ler tarô bem, a gente tem que entender outras coisas que, em princípio, não tem nada a ver com o tarô. Que, Cíntia? Como assim? Você ficou doida? Olha, como o tarô para mim era um hobby querido, que eu até deixei de lado por um tempo, fui seguindo a minha carreira como professora de comunicação e criação, então eu fiz semiótica e com isso eu desenvolvi um repertório na área dos estudos da imagem, a natureza da imagem, o poder da imagem. Eu também fui seguindo os meus processos de estudos e vivências no campo da espiritualidade e do sagrado feminino. Junto com isso eu estudei mitologia, psicologia junguiana, o poder dos arquétipos, a jornada do herói com Joseph Campbell. E na trilha da espiritualidade eu comecei a estudar as 7 leis espirituais do sucesso, 7 princípios universais herméticos, compilados no Kybalion. E eu também comecei a estudar o poder do subconsciente de Joseph Murphy. Ah, a lei da atração também, gente, né? Não podia deixar de estudar a lei da atração. Quando eu voltei os olhos novamente para o tarô, bum! O meu olhar era outro, o tarô parecia outro, muito, muito mais que 78 cartas que desafiavam a minha memória. E, loucura, parecia que o tarô me chamava. Então, eu dei o próximo passo. Passo 4. Olhe para os arcanos como arcas misteriosas que guardam energias arquetípicas e, como tais, possuem aspectos de luz e sombra. O tarô é um sistema de imagens, uma galeria de arquétipos, um livro de páginas soltas. Quando você lê tarô para alguém, está lendo a sua alma e por isso as páginas precisam estar soltas para contar o que vai nas profundezas da alma do nosso consulente. Eu realmente queria desmamar desse negócio de ter colinha para cima e para baixo. E intuí que devia existir uma estrutura arquetípica, uma chave que me permitisse simplesmente olhar para a carta e entender exatamente o que ela está dizendo. Por isso que eu disse para você na aula 1, guarde essa expressão tarô arquetípico
Isso muda o nível de jogo, dá um up, acelera rapidamente o nosso processo de compreensão e familiaridade com o tarô, nos fazendo ficar prontas mais rapidamente para atender as pessoas com segurança, sem aquela sensação de ser meio capenga. Então eu voltei para o tarô, destemida. Eu fui estudando os arcanos maiores em termos de aspectos de luz e sombra. Olhei para a sequência dos arcanos como um todo. Gente, eles contam a história da jornada do herói, ou seja, a jornada da alma humana em seu processo de expansão da consciência, chegando à totalidade ou, nas palavras de Jung, a jornada da individuação. Mas o meu grande desafio eram os arcanos menores. Então eu fui para o próximo passo. Passo 5. Estude os arcanos menores em sua estrutura arquetípica. Eu peguei novamente os arcanos menores. Eu estava inconformada. Não é possível, tem que ter um jeito de entendê-los, porque decorá-los eu já sabia que estava fora de cogitação. Então eu comecei pelos naipes, ouros, espadas, paus, copas. Será que cada um deles tem um significado específico? Fui para as figuras da corte. E aí, gente, qual a diferença entre valete, cavaleiro, rainha, rei? Fui para as cartas numéricas. Eu encontrei na leitura simbólica uma chave de acesso. Hoje, qualquer arcano menor que cai na minha mão, eu dou até risada. Todos eles viraram meus amigos. A colinha virou relíquia. Eu guardo com o maior carinho. É filha única, não tem cópia. Tá até com durex aqui, gente. Olha isso. Aqui, ó, na frente, os arcanos maiores. Eu fiz de um jeito para caber tudo numa folha só, numa página. E os menores, tadinhos, todos eles aqui, ó, o durex até brilha no vídeo, tá vendo? Então eu guardo sim a minha colinha com muito carinho. Porém, esse passo ainda não foi o decisivo. Eu percebi que em alguns momentos, durante a prática da leitura, algumas cartas ainda me confundiam. Então eu saquei uma coisa incrível e fui para o próximo passo. Passo 6. Não estude os arcanos isoladamente, forme grupos, faça confrontos. Essa parte do meu percurso foi incrível. Com muita honestidade, eu fui rememorando os momentos em que o meu decoreba falhou e me propus algumas perguntas para estudar. Por exemplo, qual é a diferença entre a papisa e a imperatriz, já que são tão femininas? E a imperatriz e o imperador, já que são tão soberanos? E a justiça e o julgamento, será que elas são iguais? E a morte e a torre, ambas falam sobre fim, o que elas têm de diferente? Eu fiz isso também com os arcanos menores e enchi páginas e páginas de caderno com estudos, sacadas, tabelas comparativas. Eu comprei baralhos diferentes, livros diferentes, fui fazendo estudo comparado de imagens e significados. E descobri que quanto mais a gente estuda e lê tarô, mais o próprio tarô vai se revelando para a gente, vai ensinando a gente. Quanto mais a gente se abre para o tarô e abre o tarô se abre para a gente. Mas, até esse ponto do meu percurso, esse ponto do meu passo a passo, eu estava apenas seguindo o meu coração. Horas e horas, dias e dias estudando, simplesmente porque a minha alma vibrava a cada descoberta, a cada conquista. E agora, eu sei que naquele momento eu estava cocriando o meu futuro como terapeuta taróloga. Uma taróloga poderosa, olha só. Então, quando a vida me chamou, Cíntia Regina, está na hora, mulher, anda, vem viver esse chamado. Aí eu passei para o próximo passo. Passo 7.
Para se lançar como taróloga, pesquise o mercado e, sobretudo, entenda o seu perfil e o que você deseja entregar para o mundo. Sim, quando a vida me chamou e eu decidi me assumir e me apresentar como taróloga profissional, eu vivi um impasse. Pesquisei a área e descobri duas modalidades. O tarô terapêutico, que para mim é ótimo por causa da formação em psicologia junguiana, e o tarô divinatório. Mas puxa, por que tem que ter esse ou? Será que o tarô não pode ser as duas coisas? Terapêutico e divinatório? Eu coloquei isso como minha questão de pesquisa e desenvolvi todo um estudo. Foi então que eu descobri o tarô que eu queria praticar, ler para mim, para as pessoas e ensinar. O tarô que faz todo sentido para mim. O tarô arquetípico, que é terapêutico e é divinatório. Gente, tarô é tarô e ele só faz pedir mente aberta, ética, vontade de aprender, crescer e se entregar de coração. Quando a gente entende que por trás de cada arcano existe um arquétipo, uma energia arquetípica que vibra luz, sombra, a gente consegue lidar com a abordagem terapêutica. Dominando a sua estrutura arquetípica, a gente consegue ler muito mais facilmente. Sabe o problema da combinação de cartas? Como ler em conjunto, como uma carta se associa a outra, como interpretar, como ligar, como contar uma história. Essa dificuldade acaba. E tudo isso sem fechar as portas para a dimensão divinatória. Tem horas que os arquétipos sussurram e tem horas que eles gritam. Eles são misteriosos, mas se tornam tão óbvios. E, aliando o repertório adquirido anteriormente, eu comecei a entender como os mecanismos da sincronicidade da projeção funcionam durante a leitura. Sabe aquela carta que sai, que pula quando você está embaralhando o tarô? A sincronicidade explica. E a carta que sai é aquela que precisa sair, porque é ela que captura o conteúdo invisível, inconsciente, que precisa ser mostrado. Isso quem explica é o fenômeno, é o mecanismo. Eu olhei para fora, para o mercado de tarô, avaliei os segmentos, eu fiz a chamada pesquisa de concorrência. Mas o principal, eu olhei para dentro. Para mim, eu não queria ser uma cópia de ninguém, eu não nasci para ser arremedo. Minha gente, eu vibro na Imperatriz. E eu vi que dentro da chave do tarô arquetípico ainda dava para fazer algo que ninguém estava fazendo no mercado. Se o tarô tem a capacidade de revelar as energias que estão vibrando no momento e que tendem para certos desdobramentos, né, tem ali uma tendência, então, trazendo aqui os meus estudos sobre os princípios universais herméticos, as leis espirituais do sucesso, a lei da atração e o poder do subconsciente, foi possível conceber o meu grande diferencial. Diagnosticar energias para propor um tratamento que permita a cocriação de outras possibilidades de futuro, a melhoria da realidade, a expansão das consciências e a manifestação da prosperidade na vida das pessoas. Essa foi a minha trilha, o meu caminho das pedras. Eu comi muita poeira mesmo. Por isso, quando eu li as dificuldades de vocês, eu me identifiquei muito. Eu sei, gente, o que é sair uma carta e a gente não lembrar o que significa, ou não saber qual dos vários significados escolher. Eu sei o que é ter que enfrentar os benditos arcanos menores. Eu sei a dor que é olhar para várias cartas e não entender, bulhufas, não conseguir ligar lé com cré. Eu sei o que é insegurança. Gente, eu lia para as pessoas
até dava tudo certo, mas eu não me sentia seguro o suficiente para me lançar como taróloga, que dirá como professora de tarô. Eu lia lá, com a colinha do lado, e ainda assim tinha horas que não dava conta. Então, como que eu ia cobrar por um atendimento? Como é que eu ia viver de tarô? Na pesquisa que vocês responderam, teve gente que me perguntou como criar um roteiro com as cartas. Ó, repasse aqui o meu caminho das pedras, faça tudo isso que eu fiz, se concentra ali nos passos 1 e 2 que você vai conseguir criar o seu roteiro, a sua tabela, a sua colinha. Muita gente querendo dicas para memorizar facilmente. Olha, pelas contas que eu fiz e mostrei, não recomendo a estratégia do decoreba. Eu tentei muito, é tiro na água, sempre vai ter uma hora que a memória vai falhar. Teve gente que perguntou, qual é o melhor baralho para começar? Gente, eu comecei com o Tarô dos Anjos, da Mônica Bonfiglioli, que nem tem todas as 78 cartas, tá? E mesmo assim eu não consegui deslanchar nos menores. Daí eu comprei o Tarô Dourado de Botticelli, né? O meu esposo tem o Tarô dos Boêmios, que é parecido com o de Marsella, mas eu só consegui destravar os menores quando eu descobri o Tarô Universal de Wade. E é esse aqui que eu recomendo para as minhas alunas. Ai, Cíntia, posso usar outro? Pode, mas esse é o mais fácil. Sobre decorar o número das cartas, sim, os números possuem significados e quando a gente faz as associações, né, com a vibração arquetípica, você nunca mais esquece. Eu vou dar um exemplo sobre o 0, 1, o 2 e o 3. Olha só que interessante. O 0 é o louco. Do 0 pode surgir tudo, embora o 0 seja o nada. Então aqui o louco, junto com o 0, ele vai carregar esse significado de pura potência. Potência, potencial, algo que pode ser, mas ainda não é. O número 1, que é do arcano mago, aqui a gente já tem algo que está manifesto. Parece que surge no mundo e diz, sou eu, estou aqui. Além disso, o 1 carrega energia masculina. O 2, o 2 já nos introduz no tema da dualidade, do oposto e da complementariedade. Aqui está a papisa, que é receptiva, enquanto o número 1 é masculino e inseminador. E olha que interessante, o masculino mais o feminino, o 1 mais o 2, gera o 3. E aqui o 3 é a imperatriz, que vibra geração, criatividade, criação. E puxa vida, gente, o fruto do masculino com o feminino é a criança, que é sede da nossa criatividade. Olha que lindo. Mas Cíntia, o caminho que você trilhou parece muito longo, difícil. Foi sim. Mas graças a ele eu descobri o atalho. Eu descobri como encurtar essa jornada de aprendizado, sem ter que decorar, sem ter que sofrer, para ganhar segurança e deslanchar. Então agora eu vou colocar a segunda afirmação de impacto. Sim, você pode ler tarô arquetípico para si e para outras pessoas. Cíntia, mas dizem que é tão difícil ler tarô pra gente. É verdade, mas é por isso que é preciso entender que nós não somos uma pessoa só. Nós temos vários eus invisíveis, chamados de complexos. E por vezes a gente vai lá, né, com o ego todo prosa, querendo ler o tarô. E a mensagem que sai ali não faz sentido para a consciência, porque a gente não domina algumas chaves que permitem abrir o enigma daquela mensagem. Não é para o ego, é para uma outra parte sua. Então, se você entende isso,
nossa, você vai mergulhar e se aprofundar no autoconhecimento. Cíntia, mas eu não tenho dom. Calma. Se você conhecer as teorias e as técnicas, vai descobrir que você já tem o dom sim. Ó, você tem alma? Ah, então tem, né? Então você tem self. Para você entender a grandiosidade do self, pense nele como nosso eu maior, a nossa centelha divina, que tudo sabe, tudo vê e conduz as coisas em nossa vida para a gente aprumar a rota de levar o ego, bobinho, ingênuo, vaidoso, orgulhoso, até o encontro com a sua maior potência. Jung, para vocês terem uma ideia, chamou o self de Imago Dei, a imagem de Deus em nós. Cíntia, eu não sou médium, sensitiva, intuitiva, como que eu vou adivinhar? Não, não, você não vai adivinhar no sentido costumeiro que a gente usa essa palavra. Mas perceba que na palavra adivinhar tem um div aí no meio da palavra. Quando a gente aprende que por trás de cada arcano tem um arquétipo e que os arquétipos são entidades, forças, energias psíquicas inconscientes que se manifestam de maneira autônoma, que têm o poder de nos possuir, nos inspirar e até nos aprontar, eles aprontam com a gente, minha gente. Quando a gente reconhece a manifestação de um arquétipo em nossas vidas e sente a sua vibração, quando a gente entra em estado de participação mística com os conteúdos inconscientes, é como se cada arquétipo fosse um deus. Fazer adivinhação, nesse caso, é conseguir ler, ouvir o que esses deuses, os arquétipos, têm a dizer. A morada desses deuses é o inconsciente. E por isso, no templo de Delfos, podia-se ler: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Tá, Cíntia, mas como é possível ler para outras pessoas? Quando você descobre como funciona o fenômeno do inconsciente coletivo, da sincronicidade, da projeção, vai entender como é possível abrir as cartas e, pumba, é aquilo, sem sequer conhecer a pessoa. Você mata a charada. Nos plantões de dúvida do curso de ouro da Imperatriz, eu retorno às leituras que as minhas alunas fazem. Uma delas abriu o tarô para si mesma, fez a interpretação, mas ainda ficou com algumas dúvidas. Normal, gente, né? Durante a fase de treinamento é assim mesmo. Daí a importância de ter uma professora que é mais que uma professora, é uma mentora. A questão dela era sobre relacionamento e eu não sabia absolutamente nada a respeito desse tema na vida dela. Eu olhei as cartas que ela mesma tirou e eu mandei a minha contribuição. Resultado: caraca, faz muito sentido, eu tô besta. E de novo me vem assim, como eu tenho que estudar mais tarô, porque uou, que ferramenta! A questão da segurança, da confiança, da assertividade, a gente não consegue aprender em livros ou sites. As minhas alunas, que são tarólogas poderosas em treinamento, mandam para mim as suas dúvidas e olha só, dão retornos como esse da Thaís. Muito obrigada por essa luz, agora eu estou me sentindo até mais segura para falar com ela, porque é uma situação onde deve-se pensar bastante. Ó a Thaís aí treinando, mas, gente, não é porque você está fazendo leituras de treinamento que não são leituras para valer. Você está com uma alma ali, a coisa é séria o tempo todo. Por isso, além dos plantões, nós temos uma comunidade VIP, onde as leituras são postadas para que possam receber pitacos, ou seja, outros pontos de vista. Isso se transforma em exercício para todas as alunas e eu, professora, mentora, vou lá, dou a devolutiva também. As trocas se tornam ricas, a motivação aumenta e você não se sente sozinha.
Para mim, é sempre uma grande satisfação ver as minhas alunas crescendo, trocando, se apoiando mutuamente. Olha onde a Lise foi buscar conforto, coragem e motivação para ir para sua segunda consulta de verdade, com cliente real, pagando ali pela consulta. No grupo, esse clã de mulheres maravilhosas. Ela diz aqui, né? Gente, segundo atendimento, tomando coragem, uhul! As cartas falam comigo. Puxa, que satisfação ouvir ou ler As cartas falam comigo. Gente, que sonho, que realização. Bom, agora preparem o caderno de vocês. Vem a última frase de impacto. O grande segredo. Você pode usar o tarô arquetípico para mudar a realidade, co-criar o futuro, se tornar dona do próprio destino e colocar a taróloga poderosa que existe em você para trabalhar. Mas, Cíntia, como isso é possível? Tá? Passo a passo, vamos lá? Nota aí. Compreenda o contexto da sua consulente e peça que ela formule a questão de maneira assertiva. Segundo, use o tarô para diagnosticar as energias conflitantes. Qual está lançando luz? Qual está lançando sombra? Na atenção você já enxerga ali o diagnóstico. Você vai descobrir quais são os conteúdos inconscientes que estão se movendo na vida e na alma da sua consulente. Lembrando, o que está manifestado fora, na realidade física, é reflexo do que está dentro de nós, movendo-se no nosso inconsciente. Agora vamos para o prognóstico, ou seja, a boa e velha pergunta sobre o futuro. Se nada for feito agora, qual a tendência de desdobramento? O arcano que aparecer nos dá uma resposta arquetípica. E aí, como a gente pode mudar esse futuro? Como a gente pode mudar a situação atual? Como a gente pode melhorar a nossa disposição em relação a assuntos difíceis do passado? A gente vai tirar um arcano para ver qual é o arquétipo que deve ser ativado. E ao nos conectarmos com esse arquétipo, a nossa vibração muda. E como a gente atrai e manifesta o que vibra, a gente altera o padrão energético, a frequência vibracional, a disposição mental, emocional, física e espiritual. E com tudo isso arrumado dentro, conseguimos alcançar uma outra realidade manifestada fora de nós. Certo? É simples como isso. Aliás, eu vou até pedir para a produção incluir aqui um trechinho de uma das mentorias. É uma específica, porque são várias. É aquela em que eu explico esse passo a passo na prática para as minhas alunas. Sim, o curso tem uma videoaula incrível com muitas dicas para quem vai atender. Mas eu fiz questão de gravar uma mentoria para mostrar na prática. E vocês acham que a leitura foi de mentirinha? Gente, é sempre para valer. O que eu li ali na mentoria estava valendo. A diferença é que eu fui explicando tudo que eu ia fazendo. Tá bom? Porque eu vou baixar a minha tela. Eu vou fazer exatamente como eu faço nos atendimentos. E aí eu vou explicando conforme for, tá? Então vamos lá. Como que eu começo? Normalmente eu vou dizer assim: oi, Lisiane, tudo bem? O que é que te traz ao tarô hoje? Gente, isso é prática minha. Eu tenho uma taça. Essa taça eu não uso para mais nada. Ela já está até ficando velhinha. Ela tem água e tem pedrinha aqui. Desde que eu comecei a atender profissionalmente, é a mesma pedra. Vocês podem adotar a prática de vocês, que vocês sentirem verdade no coração, tá? Não gosto de trabalhar com cristais, gosto, mas eu sinto que para cada consulente tem que ser uma cor diferente. Aí vocês façam do jeito de vocês. Eu também já organizei o meu baralho, então eu tenho aqui os arcanos maiores, os arcanos menores
E quem já chegou no módulo 9 sabe que existe um tipo de abertura de cartas em que a gente trabalha só com as figuras reais e o as. Então, eu já deixo separado essas cartas de ouros, de espadas, de paus e de copas, porque se eu precisar, já está mais fácil. Enquanto ela estava falando, eu virei uma carta. Prática minha, eu ensino isso no curso para vocês, vocês podem adotar ou não. Então, aqui eu já tenho uma pista, olha, saiu a Imperatriz. Só que eu ainda não vou revelar para ela, tá? Eu estou no caminho certo para desenvolver o meu profissional? Tá. Então, vamos fazer o seguinte, Lise. Eu vou abrir aqui para você. Para consulente, a gente não precisa falar o que a gente vai abrir, tá? Vamos ver o que é que favorece e o que desfavorece. E aí a gente tira um conselheiro para você, tá? Você vai escolher um montinho. 1, 2, 3 ou 4? 2. 2 é a nona carta. Só que aqui, gente, ó, só ficaram 5 cartas. O que eu faço? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Sem drama. Eu posso virar de uma vez ou eu posso deixar assim para virar depois, tá? Mais um montinho. 1, 2, 3 ou 4? 1. 1 é a quarta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ou 4? 4. 4 é a primeira. Gente, então aqui, para ela, pelo que ela perguntou, eu senti de tirar uma carta que vibra a favor, uma que tensiona e o conselheiro, tá certo? Opa, sai a lua vibrando a favor. Sai o carro vibrando contra. Vamos ver a carta do meio. A temperança, tá? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O ideal é que as cartas estejam viradas, né, para a pessoa. Eu ainda não consigo. Eu me atrapalho se eu inverto. Eu, Cíntia. Então, o que eu faço? Eu faço assim, ó. Vou voltar aqui. Ela vê eu tirando e conforme eu vou falando, eu mantenho a imagem para que ela veja. Eu considero importantíssimo que a pessoa ela veja a carta o maior tempo possível. Essa é a base do curso de ouro da Imperatriz, Tarô Arquetípico e Prosperidade. Um curso que só pôde ser concebido após uma longa trajetória de erros e acertos para encontrar o melhor método para estudar tarô, aprender a ler tarô, conciliar a abordagem terapêutica com a abordagem divinatória. E entregar para as minhas consulentes uma leitura que não se limita a prever o futuro, mas oferece mais consciência sobre o fato de que nós podemos sim nos tornar donas do nosso destino. Nós temos o poder de co-criar, de manifestar. Nós podemos entender que energia está bloqueando a fluidez da prosperidade em nossas vidas e fazer algo a respeito para desbloqueá-la. No campo financeiro e material, isso significa mais recursos, mais oportunidades, mais negócios, mais clientes, alinhamento com a vocação, mais abundância. Prosperidade. No campo afetivo e familiar, mais autoestima, mais amor, mais amizades, mais reconhecimento, mais gratidão, mais harmonia, mais compreensão, ou seja, prosperidade. No campo mental e espiritual, mais consciência, mais inteligência, mais sabedoria, mais empatia, mais luz, mais evolução, prosperidade. Eu prometo que eu conto um pouquinho sobre este curso na próxima aula.
Eu tenho recebido muitas mensagens perguntando. Então, aguenta aí, divas, rainhas, mulheres maravilhosas. Para fechar essa aula, eu vou repetir a frase do Templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo inteiro. O tarô arquetípico, gente, é um poderoso instrumento de autoconhecimento. E não tenha medo do tarô. Dê o primeiro passo. Caminhante, é caminhando que se faz o caminho. Dê o primeiro passo que o universo irá colocar o caminho sob os seus pés. E tá na hora de colocar tudo isso em prática, né? Na próxima aula nós vamos ver como é possível se tornar uma terapeuta taróloga com clientes e principalmente uma terapeuta taróloga que gera resultados para eles. Meninas, divas, deusas, eu sei que hoje eu mostrei muita informação e de qualidade. Eu estou louca para saber qual delas tocou profundamente a sua alma. Então, se você gostou da aula de hoje ou se ficou com alguma dúvida, aqui embaixo no YouTube mesmo tem um campo de comentários. Pode comentar que eu vou responder todas, uma por uma. Eu vou amar a sua interação e saber o que você achou da aula de hoje. Aproveito para convidar vocês a conhecerem o Instagram, o Facebook e os outros conteúdos que postamos aqui no YouTube do Esfera Quântica. Gente, tem muita coisa. Fiquem atentas às lives que programamos para a jornada Descomplicando os Segredos do Tarô. Elas, de certo modo, entregam mais informações ainda para vocês. Muito obrigada pela sua presença, um grande abraço e te vejo na próxima aula. Namastê! A taróloga poderosa que habita em mim saúda a taróloga poderosa que habita em você.